Meu povo, Chiro God na área, irmão. Chiro God na área. Hoje povo, eu vou fazer uma na área, irmão. Chiro God na área. Tentativa. Peraí, deixa hoje eu tirar o som aqui, cara. Deixa eu tirar o som do meu. Pronto, a sala de chat já está pronta. Deixa eu tirar deixa eu compartilhar, cara. Deixa eu compartilhar aqui a live. Nas minhas redes sociais. Deixa eu compartilhar e vamos ver, cara. Vamos ver o que é que sai aí, cara. Eu tô num pensamento aí, cara. Eu quero ver se o desempenho dos meus vídeos melhoram, sabe? Melhoram, cara. Então, eu gostaria de ver, cara. Eu gostaria de ver como meu desempenho se sairia se eu fizesse temas conversando, cara. Em vez de ser só narrando, porque narrando fica uma coisa mais chata, sabe? Fica uma coisa mais chata, cara. Deixa eu só compartilhar aqui 2 segundos, se puderem. Dois segundinhos. Vamos lá, né? Vamos em frente, cara. O que eu queria transmitir para vocês, cara. Deixa eu ir ajeitando aqui meu boneco, né? Meu boneco no jogo, né? Vou ver aqui se tem algumas, tem coisa para jogar fora, né? Para botar no banco. Então, cara, eu tava procurando um tema para mim. Deixa eu me aproximar aqui, né? Para mim poder falar, cara. Poder falar, sabe? Algo que eu acho que talvez seja construtivo, né? Que talvez seja construtivo, cara. E um tema que me interessou muito por bastante tempo, cara, foi o tema sobre verdade, cara. Sobre verdade, né? Verdade. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Pra ver o que vocês acham, cara. Então, vai ser enrolação, vamos partir pra cima, né, cara? Vamos partir pra cima. Eu tenho uma experiência pessoal, sabe? Eu gostaria de contar uma experiência pessoal de quando eu era criança, cara. Eu gostaria de partir desse princípio a nossa conversa, né? A nossa conversa. Quando eu era criança, a primeira vez que eu me deparei com o tema verdade foi quando eu jogava um jogo online. Eu não sei se era da Guinhai, cara. Eu jogava um jogo online e uma pessoa que ninguém conhecia, cara, convidou a gente pra eu e o outro pessoal que jogava para participar de um grupo de ateus, cara. Para participar de um grupo de ateus, né? E ainda era no Facebook, né? Ainda era no Facebook. Eu acho que ainda era, talvez fosse no tempo do Orkut. Para quem é mais novo, eu acho que não pegou o Orkut, cara. Mas eu peguei o Orkut, né? E eles entraram num grupo, né? E eu entrei no grupo, e a missão que ele passou pra gente foi dizer, ele colocou assim: vamos refutar os evangélicos. E ele pegou um texto pronto, né? Na época ele pegou um texto pronto onde ele dizia que ia refutar a Bíblia, né? E o método que ele usou para fazer isso, foi contradizer um versículo com outro. Eu era criança, não entendia de nada disso. Eu estava
participando, né? Eu estava participando do grupo, mas sem saber de nada, e ele queria números lá, cara. Ele queria muita gente para ficar mandando mensagem. Só que eu sou diferente, cara. Eu sou diferente. Sou diferente de que sentido, cara? Todo mundo é uma pessoa única. Eu penso assim, cara. E todo mundo é uma pessoa única, né? E eu, nessa situação, eu fui único, cara. Eu queria saber por que os evangélicos, né? Porque os evangélicos tinham aquela fé, né? Acreditavam naquilo ali. Porque até o momento, aquilo ali para mim não passava de um livro, né? Um livro qualquer que a gente pega e estuda, né? Um livro qualquer. E eu perguntei: bom dia, meu irmão. Bom dia, José Carlos Pérez. Muito bom ter você por aqui, irmão. É isso aí, irmão. É nóis. Então, cara, eu tava nessa situação, né? Assim, continuando. Se quiser fazer alguma pergunta, me interromper, se sinta à vontade, meu amigo. Se sinta à vontade, cara. Eu tava naquela situação, cara, de querer saber o porquê dos evangélicos, dos evangélicos, né? Eles acreditassem naquele livro. Eu postei, cara. Eu postei as mensagens e pedi para um deles me explicar. E ele não me explicou, cara. Não me explicou. Ele me chamou de ateu, me xingou e não me explicou, né? Não me explicou. Então, eu segui em frente e eu digo, isso aí deve ser coisa de doido. Isso aí deve ser coisa de doido. Eu também não vou. Eu não vou. O meu posicionamento foi isso. Na época, quando criança. Eu não me interessei no assunto, né? Não me interessei mais no assunto. Não vou participar desse grupo, porque eu não sei do que se trata, não me interessa, né? E eu não vou formar opinião sobre isso. Eu não vou ficar com aquele preconceito, né? Aquele preconceito com relação às pessoas. Mas a partir daí eu passei a ter um posicionamento ateu, cara. Dizer assim, eu sou ateu, porque ninguém conseguiu até hoje me explicar por que alguém poderia ser cristã, cara. Eu não entendia, cara. Eu sinceramente não entendia por que alguém deveria ou procuraria ser cristã, né? Então o tempo passou. O tempo passou e me bateu a curiosidade de conhecer mais sobre o ateísmo, né? De conhecer mais sobre o ateísmo, cara. Sobre o ateísmo. Só que, para minha surpresa, eu fui bater, eu não lembro como, mas eu fui bater num site de Padre Paulo Ricardo, cara. Padre Paulo Ricardo, ele explicando, ele fazendo um curso sobre... Não é um curso, uma playlist dele, cara. Uma playlist lá dele que ele fala sobre revolução cultural, né? Revolução cultural. E eu assisti aquelas aulas, né? Eu assisti todas as aulas, né? E algo que me marcou, além da clareza com que ele se portava, né? Ele parecia entender muito bem dos assuntos, né? Explicava muito bem. E como é que eu posso dizer? E tinha muito conteúdo, né? E ele falou assim de uma coisa assim, ele fez uma citação de um papa. Eu lembro que ele fez uma citação de um papa, que o papa disse assim, que para reconstruirmos a sociedade ocidental, nós precisávamos reconstruir a herança de três cidades. E as cidades eram Jerusalém, a herança de Jerusalém, a herança de Roma, né? E a herança de Atenas, né? De Atenas. A herança dessas três cidades eram três heranças diferentes, cara. A Jerusalém, ela nos trouxe
a religião cristã judaica, né? A religião cristã judaica, a Atenas, né? Nos trouxe a filosofia, ou seja, Aristóteles, aquele povo. E como é que diz? E Roma nos trouxe o direito romano, né? O direito romano. Então eu disse, rapaz, eu não conheço isso, eu vou dar uma pesquisada no que é isso, cara. Eu vou dar uma pesquisada no que é isso. E lá vou eu, né? Lá vou eu. Eu fui pesquisar, cara. E a primeira coisa que eu me perguntei foi o que era verdade, cara. O que era verdade? Porque existiam vários conceitos, né? Existiam vários conceitos rolando, né? No qual um era o mais difundido, né? Um que ainda muita gente fala hoje, né? Que é o tal de verdade relativa, cara. Você vê muita gente dizendo assim, a verdade é relativa, né? A verdade é relativa. E tudo que você fala para ela, para uma pessoa que é adepta da verdade relativa, né? Da verdade relativa, ela vai lhe responder da seguinte maneira. Você coloca uma verdade objetiva diante dela, por exemplo, você diz assim, para o que elas mais falam, cara. Bom dia, meu irmão. Bom dia, como é? Luna, como é, cara? Eu sempre esqueci. Luna Good Love, né? Eu esqueci de novo, cara, senão. Foi mal, cara. Mas vamos pra frente, vamos conversando um pouquinho, né? Então, tinha essa questão da verdade, pô. E aquele pessoal que era Luna Love Good, isso aí, irmão. Prazer estar com você aqui na nossa live, cara. É isso aí, meu irmão, é nóis. Né? E aquele pessoal que é adepto da verdade relativa, né? Da verdade relativa, toda vez que você trazia uma verdade objetiva diante deles, eles lhe respondiam que aquilo era uma verdade relativa. E eu queria saber o que bobônica era essa verdade relativa, né? Porque, no meu entender, cara, a verdade relativa, ela, aos meus olhos, parecia como se fosse um tipo de opinião, cara. Você dizia assim, vamos dizer assim, num tema que eles mais gostam de responder, as pessoas que são adeptas disso mais gostam de responder, você diz assim, o governo de cicrano ou fulano roubou tal coisa, né? Ou então ele fez tal coisa, né? Aí ele vai dizer, isso é relativo, né? Mas, assim, eu tava me referindo a um objeto, cara, eu tô tentando explicar, eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer, cara, por exemplo, deixa eu ressuscitar Pichano. Eu não vi que Pichano tava morrendo, né? Então, por exemplo, cara, se eu jogar uma pedra numa janela, ela vai quebrar. Ela facilmente vai quebrar, cara. Ela vai quebrar. Não tem como dizer. E não foi eu que joguei a pedra. Se alguém viu eu jogando a pedra, eu não tenho. É uma verdade, cara. Eu joguei a pedra e a janela quebrou, cara. O que há de opinião nesse meio? Pra mim não há nada, cara. Pra mim não há nada. Então, pra mim, a verdade relativa, eu descartei no meu interior. Essa é a verdade pra mim, cara. Eu descartei no meu interior porque, como é que diz? Ela me parecia uma opinião, mas eu queria saber mais, cara. Eu queria me aprofundar no assunto, de saber as verdades das coisas, cara, de saber as verdades dentro das coisas. Só que eu também notei outra coisa, cara. Nessa busca mental, nessa reflexão, eu percebi que as pessoas
tinham a mania que eu perdi esse mau hábito, cara. Eu perdi esse mau hábito. As pessoas tinham a mania de... Vou usar esse termo, cara. Vou usar esse termo como conhecido no popular. De serem dona da verdade, cara. De serem dona da verdade. Eles tinham, pra mim, eles tinham uma certa dificuldade de saber o que eles querem e o que eles não querem. Por exemplo, vamos dizer que eu estou conversando com um mecânico, né? Um mecânico e um padeiro, vamos colocar assim. Então eu pergunto algo sobre mecânica e quem me responde é o padeiro. Assim, eu não queria colocar profissão no meio, sabe? Mas colocando. Então, cara, o cara, assim, provavelmente o cara poderia saber alguma coisa, cara. Poderia saber alguma coisa, mas com certeza ele não sabia mais que um mecânico, cara. O cara que trabalhava com isso, com certeza ele não sabia mais, cara. Pra você entender o ponto. Então, assim, partindo desse ponto, eu entendi que existia uma verdade universal e que eu provavelmente não conseguiria conhecer ela totalmente, cara. Eu não conseguiria. Eu poderia estudar a vida toda, cara. Eu poderia estudar a vida toda e eu não conseguiria absorver tanto conhecimento, cara. Tanto conhecimento. E minha busca pela verdade, ela foi continuando, cara. Eu fiquei assim com a verdade. Será que a verdade será que existe a verdade relativa e a verdade objetiva? Então, na minha mente, na minha reflexão, a verdade relativa não passa de uma mentira, cara. Eu não sei por que inventaram isso. Mas ela parece uma fala para nos enganar. E como é que eu posso dizer, cara? E eu acho que pode ter algum objetivo por trás disso, cara. Um objetivo por trás disso. Ó, o Erentiel falou, mas não vi o que ele falou, cara. Então, cara, continuando, né? Então, eu fui buscar aquilo que eu falei lá atrás, que o Papa tinha falado, segundo o conceito de revolução cultural que o Padre Paulo Ricardo ele tinha explicado baseado no Papa, e a herança de 3 cidades, cara. Uma delas era a religião, que eu estava tentado a conhecer, cara. A segunda era o direito romano. O direito romano, né? Que eu tinha uma noção porque eu estava estudando para concurso público, cara. Então eu tinha na minha cabeça que eu tinha uma noção daquilo. E a terceira era a filosofia. A terceira era a filosofia ateniense, que eu também não conhecia. Então, eu na minha busca pela verdade, eu comecei a procurar, cara. Eu tô tentando ser o mais claro possível, né? Eu comecei a procurar dentro dessas coisas. E a primeira que eu fui procurar foi a religião. A religião. Mas aí, assim que eu pensei sobre isso, eu me deparei com uma primeira dificuldade. E a dificuldade foi a seguinte: existia milhares de gente falando da religião cristã, cara. Milhares de pessoas, milhares de igrejas. Como eu vou saber quem está falando a verdade nesse meio todo? Então, eu fui
atrás de verdades objetivas. Primeiro eu fui pela exclusão. Bom, minha opinião é que se o cara abriu uma igreja há 5 anos atrás, ele com certeza não é o portador de uma verdade religiosa, cara. Ele não é portador de uma verdade religiosa. Para comprovar esse fato religioso, vai se comprovar, se eu falo assim, por meio objetivo, né? Eu primeiro levei em consideração quem tinha uma herança cultural suficientemente grande para abarcar essa história da ideia cristã, cara, da ideia de cristã, onde foi que ela nasceu. E para minha surpresa, a igreja mais antiga era a igreja católica, cara. Era a igreja católica. Então eu fui pesquisar, cara. Então, como foi que eu fui pesquisar, cara? Eu tentei pensar como eles, cara. Eu digo, o que é que eles fazem? Por que eles fazem determinadas coisas? Isso de fato é real? E o primeiro passo que eu levei em consideração foi tentar praticá-la, né? Para absorver esse conhecimento como verdade para mim, cara. Porque como é que eu posso explicar, cara? É aquela questão da verdade objetiva, cara. Por exemplo, eu quebrei uma janela. E eu obtive isso como experiência, né? Uma experiência própria, né? Que esse método pode ser usado para qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você queira fazer na vida, mano. Na vida. Você pode se dizer assim, cara, eu não sei cozinhar. Mas você pega uma receita de bolo, uma receita de feijão, e você vai na cozinha e faz. E vai lá e faz a bobônica do feijão, cara. Aí na primeira vez, vão dizer que você salgou o feijão. Você sabe explicar os bugs, feráguas, defesa e ataque não. Bugs, cara, eu não sei não, cara. Não tem bug não, cara. Eu acho que não tem bug, cara. De ferágon, defesa e ataque, eu acho que não, cara. Então, cara, assim, deixa eu continuando, né, cara? Eu tô mudando um pouco a live, cara. A minha live, né? Eu não sei se vocês perceberam, cara. Mas eu pretendo continuar com live de jogo, né, cara? Eu pretendo continuar com a live de jogo, mas eu quero testar porque eu percebi que mais pessoas se interessaram pela conversa do que pelo jogo, cara. Aí eu quero unir as duas coisas, cara. Eu quero pra ver o que é que dá, né, velho? Pra ver o que é que dá. Só pra falar assim que por que eu dar uma satisfação, por que eu não tô falando do jogo hoje, cara. Por que eu não tô falando do jogo hoje? Aí é essa situação, cara. Eu tô fazendo um experimento, né? Mas vamos lá. Você não sabe fazer um feijão, cara. E você mete sal e salga o feijão. E você absorve aquilo como experiência, né? Então, para você, aquela experiência passou a ser uma verdade pessoal. Uma verdade pessoal que você reteve, cara. Né? E você vai fazer uma segunda vez feijão novamente. Mas dessa vez você sabe que aquela quantidade de feijão, você sabe que isso é verdade. E aquela quantidade de sal que você colocou naquela determinada quantidade de feijão, salgou ele. Então você vai meter dessa vez menos sal. E você vai procurar entender como funciona aquilo, né?
como é que funciona aquilo por dentro. Uma hora você vai chegar a uma conclusão que a quantidade de sal e tempero e tal para um feijão é essa para ele ficar bom, entendeu? Então assim eu fiz com relação à Igreja Católica. Eu comecei a pesquisar como era as situações dentro dela, o que eram os sacramentos. Eu vivia numa situação onde eu não era casado, só tinha sido batizado, né? Só tinha sido batizado, não era crismado, etc, cara, um monte de coisa, cara. E eu digo, eu vou procurar entender isso por dentro. Vou tentar entender isso por dentro. E o meu primeiro passo, eu acho que deve ser ir à missa, cara. Ir à missa, ou pelo menos assistir a missa pela internet, para entender como é, né? Porque como é um ambiente estranho, cara, quando você chega, na primeira vez que eu fui em uma igreja, eu me sentia muito incomodado, cara. Não porque as pessoas me tratavam mal ou algo do tipo, mas porque era um ambiente estranho para mim, cara. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Eu não sabia como eu devia me comportar. Eu não sabia de nada, cara. Aquilo era um ambiente totalmente estranho. Mas, para se construir uma verdade pessoal sobre qualquer situação, você precisa passar por esse incômodo, cara. É a mesma coisa em um trabalho. Por exemplo, num trabalho, você foi chamado para um novo trabalho, né? Foi chamado para um novo trabalho. E quando você chega lá, você vai se deparar com pessoas mais antigas. Vai se deparar com um chefe. Pouquíssimas pessoas têm a experiência de já chegar de chefe, né? Muito pouca essa experiência, que eu acho que só através de concurso ou de herança alguém já chega de chefe, né? Então você tem que se adaptar a um monte de situação e você vai chegar ali meio perdido, cara. Você pode ter uma noção do que você vai fazer, né? Mas você não sabe, assim, por exemplo, se o cara vai liberar pro almoço, né? Se o cara é enjoado com relação ao horário para você chegar no horário. Você não sabe por exemplo, quando não tem o que fazer no serviço, você não sabe se ele vai liberar. Então, mesma coisa na igreja, cara. Eu cheguei na igreja em busca de uma verdade. E como é que eu posso dizer, né? Eu me senti como um patinho feio lá, cara. Eu não entendia o que estava acontecendo ali. Não entendia nada daquilo. E foi isso, cara. Então, eu fui lá. E comecei a escutar, né? E eles ficavam falando de um tal de Cristo, cara. Que eu sabia por cima. E eu, muito curioso, fui pesquisar o que aconteceu com ele. E eu descobri a Bíblia. Eu voltei para a Bíblia. Né? Aquela primeira Bíblia que anos atrás eu tinha... vamos dizer assim, eu tinha tratado com indiferença. Eu tinha tratado com uma certa indiferença. Eu descobri aquilo e fui e descobri que ela tinha uma certa utilidade, cara. Era assim, para quem é mais prático, ela tinha utilidade, cara. Utilidade porque ela dava muitos conselhos no sentido assim de se construir uma vida decente, cara. Por exemplo, eu nunca tive uma conversa com meus pais
com meus pais sobre prostituição, sobre mulheres prostitutas, cara, prostitutas. Mas na Bíblia eu encontrei, na época, eu encontrei frases de Salomão, eu dando aquela pesquisa, eu acho que, se eu não me engano, se eu me lembro bem, era de Salomão, ele alertando sobre o perigo do vício em prostitutas, né, em prostitutas e bebedeira, cara. Prostitutas e bebedeira. E que isso pode levar à destruição do homem, cara. Esse vício pode arruinar um homem, né? E quando eu olhava para a realidade diante dos meus olhos, eu percebia que era isso mesmo, cara. Que era isso mesmo, que de fato, cara, se o cara, assim, existe casos que deu certo, cara. Mas se o cara, sei lá, chega a se apaixonar por uma prostituta, cara, são grandes, são enormes as chances dele sair ferrado, cara. Porque geralmente elas são malandras. Eu não tenho conhecimento de causa não, cara, mas assim, o conhecimento sobre o que eu vi, muitas delas usam drogas na baixa, entendeu? Então são chances grandes dela desgraçar a vida do cara, entendeu? Então eu achei aquilo um conselho interessante, cara. Eu achei aquilo um conselho. Muitas vezes elas são revoltadas com as famílias, cheias de problemas, né? No passado, cara, no passado. E a constante violação, às vezes elas têm vergonha delas mesmas, algumas, né? Algumas. Tem casos, por exemplo, se você pesquisar sobre a indústria pornográfica, cara, muitas delas se matam, cara. Se matam de verdade, cara. Se matam porque elas ficam como se fosse assim. Tem eu não lembro onde eu li, cara, mas dizia assim que elas ficam como se fossem enojadas. Algumas, né? Não tô dizendo todas, né? Pode ser que tenha uma que se orgulhe. Existe, cara. Não vou duvidar, não, cara. Não vou duvidar, velho. Então, a Bíblia me pareceu um livro útil. Num primeiro momento, eu saí pesquisando os livros que eu achava que daria um futuro, que, sei lá, que me ajudariam. Então, aquele livro de Eclesiástico, né? Aquele livro ali, eu li, cara, eu li eles. Já tem tempo que eu não leio, mas eu cheguei a ler. Cara. E eles tinham conselhos muito bons. Aí eu pensei, né? Eu pensei comigo, bom, pelo menos aqui não é um lugar ruim, cara. Pelo menos aqui, o caminho que eu tô andando não é um caminho de mentira, né? Não é um caminho de falsidade onde eu minto para mim mesmo e para os outros, onde eu minto para mim mesmo e para os outros, né? Porque existe aquela situação, cara. Se você não sabe a sua própria verdade, você está hipnotizado pela história da verdade relativa. Então, se você não sabe a sua própria verdade, dificilmente você vai caminhar para algum lugar, cara. Dificilmente você vai caminhar para algum lugar, assim, para falar assim, como pessoa, entendeu? Como pessoa. Como é que eu posso explicar? Eu estou tentando ser o mais claro possível, mas eu não sei se eu estou conseguindo ser. Entendeu? Como é que eu posso explicar? Sabe aquela situação da pessoa que... no órgão que eu trabalhei, num dos órgãos que eu trabalhei, existia uma rígida situação. Era uma coisa de hierarquia, chamada de hierarquia. E a instituição era baseada em ordem e hierarquia. E lá nesse local, eu era a base, cara. Eu era a posição mais baixa nela. Eu era a posição mais baixa nela. Mas eu nunca
Eu já cheguei com esse pensamento, cara. Eu nunca passei por cima de um superior. Eu nunca passei por cima de um superior. Porque eu entendia que eu deveria procurar o meu lugar. Qual era o meu lugar? O meu lugar era o trabalho fim. O meu lugar era lá, vamos dizer assim, que se fosse para, sei lá, vamos supor, só estou exemplificando aqui. Se eu fosse um funcionário de uma prefeitura e estava no setor de limpeza, a função não era saber qual não é sua função. É muito importante, cara. É muito importante. Então, a minha função não era opinar sobre não seria opinar, eu podia até ter uma opinião, né? Eu podia ter até uma opinião, mas a minha função não era gerir o setor de limpeza, cara. A minha função era limpar. Então eu tinha que me colocar, eu penso assim, cara, eu tenho que me colocar no meu lugar. Já que eu sei qual é a verdade sobre mim mesmo, já que eu tô nesse setor aqui, cara. Então eu sei qual é a verdade sobre mim mesmo, eu tenho que me comportar como a verdade se impõe, cara. A verdade se impõe. Ela não precisa de propaganda. Ela não precisa de propaganda. Ela não precisa de como é que diz? Não sei dizer assim, de argumentação. Ela não precisa nada disso. Ela se impõe, cara. Ela se impõe. Às vezes a gente que tem uma dificuldade de entendê-la. Porque no fim existe assim uma verdade universal. Daqui a pouco eu entro nesse tema, cara. Existe uma verdade universal e existe a minha verdade. Mas a minha verdade, ela está submetida a uma verdade superior, cara. A uma verdade superior, né? Então, para minha situação, eu deveria me comportar, a situação que eu disse, como a minha verdade se impunha a mim. Eu era um varredor de rua, para exemplificar, né? Eu era um varredor de rua e tinha que varrer a rua. Minha função não era dizer quem vai varrer a rua comigo ou em outro lugar, cara. Não sei se vocês estão me compreendendo, cara. Estão me compreendendo. É uma verdade, cara. É uma verdade. Não adianta você dizer que é relativa. Porque aquilo aconteceu com você. Aquilo é você. Entendeu, cara? Não sei se vocês estão compreendendo, cara. Aquilo é você. Você é assim. Não existe esse negócio de relativo, cara. É uma opinião. Não é uma opinião, cara. Eu sou assim, cara. Eu sou assim. Vamos dizer, eu sou alto, cara. Eu sou alto. Não tem como ninguém dizer que eu sou baixo, não. Eu sou alto, cara. Eu sou uma pessoa alta. E essa verdade, depois com o tempo, eu comecei a observar que ela estava submetida a outra verdade, cara. A outra verdade, né? No qual eu vou chamar de verdade universal. Então, o que seria essa verdade universal? Essa verdade universal seria mais ou menos isso, ó. Mais ou menos isso. Eu sou influenciado por decisões, por influências que eu não sei de onde veio, mas elas me atingem. Um exemplo bem chulo. Os impostos. Eu não sei como são negociados. Eu não sei como eles funcionam. Eu não sei nada sobre imposto, cara. Eu não sei nada como imposto. Mas aumentam e eu tenho que pagar mais, cara. Então, não é que o imposto seja uma verdade universal, mas eu estou tentando exemplificar, entendeu?
que muita coisa, cara, influencia a gente e essas coisas são, como é que eu posso dizer, elas simplesmente nos influenciam sem que a gente entendendo elas ou não. Então, a partir disso aí, cara, eu posso dizer o seguinte, que existe uma verdade parcial, que é a que nós temos acesso, né? Essa verdade pessoal que nós temos acesso, e existe aquela verdade universal, cara, universal. Se chover demais, eu não vou conseguir trabalhar, cara, e eu não tenho controle sobre isso. Eu não sei quando vai chover, cara. Pode vir aquelas previsões do tempo, mas a coisa que elas mais fazem é errar, cara. Entenderam? Não sei se vocês estão compreendendo o que eu tô tentando explicar, cara. O que eu tô tentando explicar existe essa verdade universal que controla tudo. E o único portador, ou assim, foi o tema que eu escolhi para trazer hoje, né, cara? Então, vocês imaginam o seguinte, cara. Vocês imaginam o seguinte, quem assistir The Chosen, que é a série da moda, vamos dizer assim, assim tratando-se mais ou menos desses assuntos, né? Vai chegar uma cena que Jesus, ele vai dizer, cara, eu sou a verdade, o caminho e a vida. A verdade, o caminho e a vida. Aí eu pergunto agora, a verdade, cara, não é uma coisa muito forte não, porque a verdade, a gente se tratando da verdade de todas as pessoas, da verdade de todo o mundo, a verdade universal é muito grande, cara. A verdade universal é enorme, cara. E você deter um conhecimento desse, eu não sei, eu não consigo entender, cara. Eu na minha pequenez, eu não consigo compreender como é ter um tamanho de uma verdade desse tamanho, cara. E eu sei que essa pessoa chamada Jesus, ela existiu. Como é que eu sei? Por exemplo, a Igreja Católica, ela detém templos datados, os templos mais velhos dela, assim, lá em Jerusalém, lá em Israel, lá pela Ásia, lá pelo aquele lugar. São os primeiros templos que existiram e eles detêm uma idade aí de 50 anos depois de Cristo, né? 80 anos, 100 anos. O nosso calendário é datado, estamos em 2025 depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Então eu sei que essa pessoa existiu. Mas a questão é como ela teve, assim, se tratando de pessoa, né? Eu tô tentando ser bem sincero e verdadeiro, cara. Eu tô tentando ser bem sincero e verdadeiro. Como uma pessoa teve a audácia de dizer que é a própria verdade? Assim, depois do que a gente explicou, né? A minha verdade pessoal, porque quando você entra na Igreja Católica, você vai perceber que todos dizem, o pessoal diz assim, muitos sem conhecimento, outros com algum conhecimento, mas no geral alguns falam assim, né? Que Cristo vive eternamente, ele ressuscitou e vive eternamente. E como é que eu posso dizer, cara? E que ele é um bom Senhor. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele é um ótimo Senhor, vamos dizer assim, vou usar esse termo. Ele é um ótimo Senhor e ele cuida de mim pessoalmente. Você entende que é pessoalmente que ele vive e que é pessoal? Ele não cuida de uma instituição. Ele não cuida, vamos dizer assim, do mundo. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim, cara. Cuida de mim, cuida de você. Então, como é possível uma pessoa ser assim tão grande, cara? Ser assim, porque é de certa forma incompreensível, entende?
é de certa forma incompreensível, porque ele se colocou em uma posição, numa posição como se ele fosse a própria verdade, cara. E isso é muita coisa, cara. É a minha verdade, a sua verdade, é a verdade, sei lá, do governo, é a verdade. E ele disse mais, cara. E ele disse mais, que ele veio na sua primeira vinda, né? Ele veio na sua primeira vinda e ele deixou uma igreja, né? Ele disse, eu vou fazer a minha igreja, como se ele prevesse que existiriam mais igrejas. Então aí vai o primeiro desafio para quem está me escutando, descobrir qual é a igreja dele, cara. Não vá dizer assim, é a minha igreja, é a igreja de Jesus e não sei o quê. Não vá nessa, cara. Seja sincero, seja sincero. Se você não souber, cara, não souber qual é a igreja, comece a busca. E se você for cristão ou interessado no assunto, comece uma busca para descobrir qual é a igreja dele, cara. Qual é a igreja que ele deixou. E você, inevitavelmente, eu já vou adiantar logo, cara. Inevitavelmente, você vai bater na igreja católica. Porque eu fiz esse caminho, cara. Eu fiz esse caminho, entendeu? Eu fiz, cara. Você vai bater na igreja católica. Só que lá você vai encontrar outros desafios, né? E você vai ter que ir enfrentando um ou outro, para você se aproximar da verdade, cara. Que você, numa totalidade, só Deus, cara. Assim, numa totalidade da verdade, para você ter o conhecimento universal, só Deus. É tanto, cara, que para quem não sabe, quem nunca estudou o conceito dos pecados, por exemplo, existe um pecado que é chamado orgulho, né? Orgulho. E o orgulho, assim, o pessoal diz assim, que foi o pecado de Lúcifer, né? Foi o pecado de Lúcifer, cara. E por que Lúcifer foi orgulhoso? Porque ele se colocou no lugar de Deus. E o que é se colocar no lugar de Deus? Ele se colocou acima ou igual à própria verdade, cara. A própria verdade. Esse conhecimento universal, cara, é como se fosse... É o Espírito Santo, entendeu? É o que os católicos chamam de Espírito Santo. É essa verdade que nós não temos controle, mas nos influencia, né? Então, como é que eu posso dizer? Como uma pessoa orgulhosa, como é uma pessoa orgulhosa? Como é uma pessoa orgulhosa? Um orgulho, quando você se depara com um orgulhoso, o primeiro sintoma dele é ele lhe elogiar sem saber de nada, sem lhe conhecer, ou lhe desprezar sem motivo. Por exemplo, você está andando de moto e toma uma queda, cara. E você tem consciência que, sei lá, tinha um buraco na pista, que o outro cara lá jogou o carro para cima de você e você teve que desviar do carro e caiu. Ou então você simplesmente olhou para o lado, olhou para alguma situação que estava acontecendo e você foi lá e caiu, cara. Você foi lá e caiu da moto. Você caiu da moto. Mas chega aquele cara que não sabe como aconteceu, ou até viu, mas ele não viu tudo, porque quem caiu foi você. Você sabe o que aconteceu. E é decisão sua se você vai mentir ou não, cara. Mentir ou não, é decisão sua. Mas você sabe o que aconteceu ali. O outro cara não sabe, cara. Mas ele já chega botando o dedo em cima de você e dizendo que você é o culpado, que você é isso, que você é aquilo. Quem é esse? Esse é o orgulhoso. Entendeu, cara? É aquele cara que se colocou como se fosse a verdade universal. A verdade universal. E como eu disse, nós não temos acesso à verdade universal. Então, o máximo que a gente pode fazer é uma investigação para procurar dados sobre essa verdade, cara. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, cara. Eu estou falando assim muita coisa, mas é isso aí, cara. Então, cara, Jesus, ele se colocou como a verdade. E é muita coisa, cara. Isso
É muita coisa. Só que tem algo... Que é isso, Berilito, meu amigo Berilito. Meu amigo Berilito. É, cara, eu tô inspirado hoje. Hoje eu tô inspirado, meu irmão. Tá certo, meu irmão, tá certo. Então, cara, deixa eu continuar, né? Deixa eu continuar a minha explanação, meu irmão. Minha explanação. Jesus, ele se colocou nessa situação onde ele é a própria verdade. E para piorar a situação, o tempo foi passando, absorveu a filosofia. O Santo Agostinho, ele foi o pai. Ele foi o pai da civilização ocidental, né? Um seguidor de Cristo 500 anos depois dele, né? 500 anos depois dele, depois que o Império Romano caiu, né? Ele foi o pai. Ele escreveu um livro, cara, para quem não conhece, chamado A Cidade dos Homens e a Cidade de Deus. E nesse livro ele vai dizer, cara, que eu cheguei a ler esse livro. Né? Eu não tenho mais ele, eu não sei o que foi que fiz com ele, mas é um livro muito bonito. Mas em tese ele vai dizer o seguinte, que a cidade dos homens, ela é construída através de vícios. E a cidade de Deus é construída através da virtude. E o que é isso, cara? A gente estava conversando sobre verdade. E isso está dentro da verdade. Em outras palavras, em palavras pobres, virtude é um hábito que tende do bom ao ótimo. Por exemplo, você tem um hábito de se exercitar. Eu não tenho. Meu irmão, eu não tenho, mas você tem o hábito de, sei lá, correr. Isso é um bom hábito. Isso é uma virtude sua, né? Uma virtude sua. E outra pessoa tem o hábito de ficar bêbado. Isso é um vício, cara. É um vício, né? É um vício. É um hábito que tem do ruim pro péssimo. Então a pessoa só vive bêbada. Aí todo mundo olha para ela, olha lá o bêbado. Olha lá o bêbado isso, o bêbado aquilo, o bêbado fulano, ou o drogado fulano, ou aquele, sei lá. Existem tantos vícios, né? E Santo Agostinho, ele vem e diz isso, né? Ele diz isso pela primeira vez. Isso foi inédito no mundo 500 anos atrás, cara. A cidade dos homens é construída em cima de vícios. E a cidade de Deus é construída em cima de virtudes. Aí a gente passa para a prática da igreja, cara, para observar do que ele estava falando. Se você não é católico, é difícil você entender o que ele está falando. Você pode ser levado a outra conclusão diferente por sei lá quem, cara. Mas se você praticar, você de fato for um católico praticante, você vai entender o que ele falou. E eu vou lhe explicar o que foi que ele falou. Ele falou o seguinte, cara. E se você confessar, você tem que ter um certo conhecimento. Você tem que procurar saber quais são os pecados, né, que ofendem a Deus. Todo pecado ofende a Deus. Você tem que procurar sabê-los. Se você se confessar, você se habituar a praticar isso. Você vai se confessar, você vai ver lá a lista. Eu fui infiel com minha esposa, eu respondi mal ao meu pai, eu maltratei meu pai, né? Infidelidade, você quebra tô esquecido do espírito, cara, nem vi. Então, infidelidade, eu esqueci o mandamento, cara, eu ando muito esquecido. Tem lá o mandamento de ser fiel à esposa e ao marido. Aí tem lá o mandamento honrar pai e mãe. Se você vai lá e desonra seu pai e sua mãe, né? Se não me engano, é o terceiro, é o quarto mandamento. Se você é um orgulhoso que se coloca no lugar de Deus, ou seja, se você se colocar no lugar dessa verdade universal, não é só isso não, cara, mas isso é uma das faces de Deus, cara.
Uma das formas de você reconhecer Deus é na verdade. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade, cara. Ele disse, eu sou a verdade. Qual é a verdade? É a verdade universal. E ele olha pessoalmente para mim, cara. Ele vive e olha para mim como pessoa e me conhece melhor do que eu mesmo. Entendeu? E quando você para refletir essas coisas, você vai descobrindo novas coisas. Então, você vai lá se confessar. Vamos dizer que você foi se confessar. Aí você diz lá ao padre, padre, eu pequei contra minha esposa, eu bati no meu filho de forma injustificada porque estava com raiva de alguma coisa, eu andei bêbado, eu me droguei, sei lá, cara, eu traí minha esposa, eu tive relação fora do casamento. Aí você vai dando várias situações, cara. Você vai lá, eu menti adoidado, eu fiz isso, eu fiz aquilo e estou arrependido. Eu quero entrar em comunhão. Eu quero isso, cara. Isso. Isso aí, Bernardo. Obrigado, muito obrigado, cara. Então você vai lá e diz isso tudo, cara. Você chegou lá, disse, né? E você começa a praticar. Não vou fazer mais nada disso, cara. Eu vou passar a ir para a igreja aos domingos, pelo menos aos domingos. Vou passar a ir à igreja. Eu vou comungar o corpo de Cristo. Eu vou melhorar de pessoa. Aí você entrou no que Santo Agostinho disse. O que foi que ele disse? Que a cidade de Deus ela é construída através das virtudes. E você está se tornando um homem virtuoso. Entendeu, cara? E isso vai ter... Isso é que nem uma bomba atômica, cara. Isso é que nem uma bomba atômica, porque... como é que diz? O problema... uma das nossas maiores dificuldades hoje em dia, cara... Hoje em dia, como sociedade... É a falta de fé do povo, cara. Porque porque quando você abandona a Igreja Católica, você vai abandonar o cumprimento dos mandamentos. Então, o pai e mãe vai ser descartável. Para você, se você abandonar eles, isso, cara. É isso aí, cara. Dropei um regente. Então, cara, você vai abandonar isso, então seus pais vão passar a ser descartáveis, você vai se dar... vamos supor que, sei lá, seu pai falou uma coisa dura pra você. Aí você vai dizer, eu também não falo mais com meu pai e vou embora. Obviamente você está descumprindo o mandamento, mas por que de fato você está abandonando isso? Porque de fato você... porque você primeiro abandonou Deus, meu querido. Você deu esse passo, você não procurou conhecer a verdade, meu querido. Como você não procurou, você está deixando seu filho lá, sei lá, se lascar. Você não está dando um bom exemplo a seu filho, você está abandonando seus pais. Você está se dando você está quebrando sua própria honra, só você está mentindo. Você está mentindo aí para as pessoas e as pessoas estão lhe chamando de mentiroso, lhe difamando. E você está ficando com essa má fama, ninguém confia mais em você. Você chega lá no seu trabalho, você chega lá, em vez de você se colocar no seu lugar, na sua verdade, é aquela situação que eu falei do limpador, cara, do limpador de chão, ou do varredor de rua. Você chega lá, em vez de seu patrão, de seu patrão gostar de você pela sua integridade, você fica lá discutindo, brigando, e ele fica querendo lhe expulsar do lugar, fica querendo lhe transferir, fica querendo fazer tanta coisa com você. Meu irmão, a verdade, se você observar, ela nos protege, cara. Ela nos protege. Quando você é uma pessoa honesta e chega outra pessoa lhe difamando, ela se difama a si própria, cara. Ela se difama a si própria. Então,
É assim que Santo Agostinho diz que deve se construir uma cidade, cara. É através de virtude, é o trabalho de um a um. Só que o brasileiro, cara, ele pensa, cara, que quem vai resolver isso é político, cara. Não, cara, não é assim, cara. Não é assim, cara. Político, ele não resolve as coisas, cara. Quem resolve as coisas é você, meu irmão. Quem resolve as coisas, quem vai melhorar a sua qualidade de vida é você, cara. Você tem que se reconhecer a sua verdade e decidir procurar aonde você quer chegar, cara. Se você partir da sua verdade, por exemplo, eu sou um cara, sei lá, desempregado. Vamos usar esse exemplo. Eu sou um cara desempregado. Mas eu quero trabalhar. Então, qual a sua verdade? Você tem condições, você sabe fazer alguma coisa? Se você não sabe, cara, você vai ter que procurar aprender. Você sabe, sei lá, vamos dizer assim, você sabe quais empregos tem na sua região, cara? Se você não sabe essa verdade sobre os empregos, como é que você vai conseguir um emprego? Sei lá, você sabe gerir um negócio, se você não sabe, como é que você vai sair disso aí, cara? A verdade tem que partir de você, meu velho. A verdade tem que partir de você. Você tem que saber onde você está. Vamos dizer, eu estou aqui desempregado e eu quero ser um funcionário do Banco do Brasil. Aí como é que eu vou chegar? Aí você chega ali na internet, meu velho, aí, como é que eu faço para trabalhar no Banco do Brasil? Como é que eu faço para trabalhar? Vai dizer lá que ele é sobre concurso, é concurso público, que você tem que conhecer isso, você tem que conhecer tal matéria, e isso e que aquilo, e você vai começar a procurar absorver aquelas habilidades, cara. Você vai começar a procurar absorver aquelas habilidades e você vai concorrer. Você vai concorrer para passar. Entendeu, cara? Entendeu como é? Isso é uma virtude. A estudiosidade é uma virtude, cara. A coragem é uma virtude. A fortaleza é uma virtude. Então, como é que se constrói uma cidade? Não é através de roubo, não, meu velho. Vamos dizer assim, que infringe os mandamentos de não roubar, né? Não é roubando, não, cara. Não é mentindo, não é traindo sua esposa, não é você fazendo nada disso, não. É exatamente do contrário. Do contrário, é assim que se constitui um lugar bom para se viver. Entenderam, cara? Aí a gente parte para outro princípio, né? Outro princípio que é a questão do como é que diz? Do direito romano. O Papa lá atrás, se você pegar na minha fala, ele disse que são 3 colunas que foram destruídas na nossa sociedade ocidental, que é a herança de Jerusalém, que é a fé judaica cristã. Ele disse que é a herança de Atenas, que é a filosofia, e ele disse que é a herança de Roma, que é o direito. Então, cara, ultimamente a gente tem vivido numa sociedade onde não é mais eu arrisco a dizer que o direito foi destruído, cara. E esse objetivo dos revolucionários foi alcançado. Por exemplo, eu vou tentar explicar. Para uma força militar ou policial poder atuar, eles precisam de regras claras, e eles precisam de proteção não contra os erros deles próprios, né? Mas proteção para que eles possam cumprir sua função. Então hoje você vai lá, cara, e você pega as leis de hoje. E pega os últimos entendimentos aí
E um policial, foi dito assim, né, que se um policial atirar, chegaram a pensar, para você ter ideia, chegaram a dizer que um policial no Brasil só poderia atirar se ele fosse alvejado primeiro. Eu escutei essa conversa, cara, e eu acredito nela. Né? Então, o objetivo, qual o objetivo de você fazer isso com um policial? Você está atingindo quem? Você está atingindo o policial e você está atingindo a sociedade, cara. A sociedade. Porque as regras não são mais claras, cara. Elas ficam mudando a todo momento. Então, hoje, essa estabilidade de vários entendimentos, acaba com a vida de qualquer cidadão, meu irmão. Porque você não tem mais regras claras, você não sabe mais. Para começo de tudo, a gente tem, vamos falar em palavras claras, né? A gente tem, o nosso estado, ele é formado de Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados Câmara de Vereadores, Deputados e Senadores. E eles são pagos para criar leis. Eles são pagos para criar leis. Mas pense comigo. Como é possível você cidadão, saber quantas leis existem no Brasil? Eu tenho certeza que você não sabe, cara. Eu tenho certeza que você não sabe. Mas isso vai ser cobrado de você, amigão. Isso vai ser cobrado de você. Para você, sei lá, tem cidades que não pode botar entulho de construção na rua. Coloque para você ver se você não vai receber uma multa. Você nem sabia. E a sabedoria dos criadores dessa nossa situação social é tão grande que eles já colocaram lá que você não pode argumentar que você não sabia. Você não pode argumentar que você não sabia. Mas como é que você vai saber? Você sabe quantas leis são criadas por dia no Brasil, meu irmão? Você entende assim? Eu sei que tá uma mudança. Eu estou falando agora de Estado de Direito, porque o Papa ele falou do Estado de Direito. Então você tem consciência disso, cara. Você tem consciência que é impossível você saber quais são as leis do Brasil, da nação onde a gente vive, porque elas são imensas e tem muitas leis, muitos entendimentos, que o cara passa 5 anos na faculdade e não aprende tudo, faz uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado e ainda tem que consultar para trabalhar com lei, porque é impossível, cara. Você não sabe, cara. Você não sabe as leis que lhe governam. E por quê? Qual é o objetivo de fazer uma situação dessa, cara? Isso é para lhe enfraquecer como cidadão, meu amigo. Sabe por quê? Porque um homem virtuoso, ele vira um cidadão. E ele é ouvido, meu velho. Ele estuda, ele trabalha, ele é respeitado. Geralmente ele tem filhos, cria bem seus filhos. Ele é tudo. Olha, dentro do que eu estou falando, e eu estou tentando me expressar, não sei se estou me expressando bem, mas eu estou tentando me expressar, cara. Eu estou tentando me expressar. O divórcio. Você chegou lá, sei lá, você teve filhos com sua esposa, você teve filhos, você casou na igreja, você foi lá e se divorciou. E depois você achou outra mulher, cara. Mas por que o casamento é um sacramento? Ele deve ser para a vida toda. Sabe por quê, meu irmão? Porque primeiramente você fez aquilo diante de Deus.
E Deus, ele é eterno, ele tem a liberdade, a verdade, ela tem a liberdade de lhe impor consequências de acordo com suas decisões. E a primeira delas, geralmente a primeira delas, em um divórcio, é que um dos dois ou os dois vão sair com a vida destruída. Um dos dois ou os dois vão, assim, por exemplo, vamos tentar explicar melhor, assim, vamos tratar de dinheiro, vamos tentar explicar pelo ponto de vista financeiro. Você foi lá e se casou com uma mulher, ou essa mulher foi lá e se casou com um cara. Vocês dois uniram suas rendas e vocês dois fizeram filhos. E vocês tentam conviver, né? Vocês começam a conviver. E vocês vão vivendo. Por causa dos seus pecados, você começou, sei lá, a sair com outras mulheres, né? Então, por causa dos seus pecados, seu casamento virou um inferno. Sua mulher não confia mais em você. Para todo lugar que você vai, ela briga. Ela tá com problemas psicológicos. Ela tá, sei lá, com problemas psicológicos. Ela tá com um sentimento de perseguição para cima de você. Ela tá com um sentimento de perseguição para cima de você. Ela chora nos cantos, escondido. E no fim, ela encontra outra mulher dizendo que o bom para ela é se vingar de tudo que você fez tudo que você fez dela e destruir a vida de vocês dois. No fim de contas, outra mulher vai dizer isso a ela, cara. Outra mulher, não é você não, provavelmente uma feminista. Vai dizer isso a ela, que ela tem os direitos dela, que ela deve acreditar nesses direitos e mandar você pra puta que pariu e se separar de você. Essa separação vai ter algumas consequências, cara. Primeira delas, se os filhos for pequeno, é provável que ele acabe lhe odiando, cara. Quando ele crescer, é grande a possibilidade, cara, é grande, de ele achar que... Eu não estou dizendo que é por culpa de um ou por culpa de outro, não. Eu estou dizendo assim, que na separação é assim que acontece, né? Os filhos odeiam ou a um ou a outro, ou a mulher ou ao homem. Um dos dois vai sair machucado nessa história. Nessa história. Então você tinha um projeto para seu filho, cara. Você queria ajudar, você gostava dele, você gostava muito do seu filho. Você, sei lá, queria levar ele para ser jogador de futebol. Você queria, sei lá, ensinar uma profissão a ele, você queria cozinhar com ele, você queria... Não sei o que você queria fazer com o filho, mas você tinha algum tipo de planejamento com ele e queria ensinar alguma coisa a ele. Você já não vai mais ensinar, cara. Né? Se vocês têm uma casa, vai ser uma briga do inferno pelas casas. Vai ser uma briga do inferno. Se você, por acaso, sei lá, tiver alguma condições, vai ser uma briga pelo seu dinheiro, vai ser uma briga por sua pensão. A todo momento, provavelmente vai vir mensagens lhe chantageando por alguma coisa. Então, resumindo, a chance de sua vida virar um inferno vai ser grande, cara. A chance de sua vida virar um inferno vai ser enorme, cara. Vai ser enorme. E... Então você me pergunta assim, cara. Por que o casamento é eterno? Primeira coisa, porque os seres humanos, eles não são que nem os outros animais, cara. Eles levam muito tempo para chegar na maturidade e poder andar com as próprias pernas. Se você olhar uma girafa, ela assim, a gravidez, ela solta a girafinha, e no mesmo momento
no mesmo momento ela já começa a caminhar. O ser humano não é assim, cara. Primeiro ele vai engatear, depois ele vai caminhar, depois ele vai começar a falar e você ainda não vai entender nada. Isso só vai vir daqui a uns 2 anos, cara. E 2 anos pra lá, cara. E seu filho, ele vai precisar de você, no mínimo, para ele sair da sua casa. Se ele for um gênio na sociedade de hoje em dia, ele vai sair da sua casa aos 18 anos. Então você vai passar aí, na média você vai passar com ele com os filhos dentro de casa de 25 a 30 anos. Eu não sei se você notou, cara. Eu não sei se você notou. Mas vamos supor que você casou com 20 anos. Quando seu último, como no meu caso, teve 3 filhos, né? Seu filho só vai sair da sua casa quando você tiver 50, cara. Significa que você viveu uma vida com sua mulher e com seus filhos. E esse é o primeiro motivo do casamento ter que ser eterno, cara. Do casamento ter que ser eterno. E quando ele sair da sua casa, provavelmente vai vir seus netos. Entendeu, macho? Entendeu, minha amiga? Né? Vai vir os seus netos. Quando seu filho sair da sua casa, é grande a possibilidade de vir seus netos. E quando vir seus netos, aí vai recomeçar o ciclo. Você vai envelhecer ali, vai vir um neto, outro, e etc, até a sua morte. Significa que sua família ela vai durar a sua vida inteira. O que eu estou querendo dizer é isso. E quando você opta pelo divórcio, olha a verdade aí, cara. É uma verdade isso, cara. Você abandonou sua família, você virou um pintinho murcho na sociedade. Você virou um cara que, sei lá, se você tiver seus 30, 35 anos, e você não vai ter mais amigo de farra. Por que você não vai ter? Porque os caras é tudo casado, pô. Os caras é tudo casado. Tirando alguns, eu sei que a maioria não é. Não quero dizer que a maioria não é honesta. Mas dizer assim, que existe um grande problema de infidelidade na sociedade. Então, mas é grande a chance de que barzinho com os amigos não dê mais pra você, cara. Porque vocês já fizeram amigos em comum. Vocês já. Quando você casa, não existe o seu amigo, existe o amigo da família. Entendeu, cara? Então, existe o amigo da família, cara. Você pode até fazer uma amizade com outra pessoa, mas você fica numa situação delicada, cara. Numa situação delicada. Então, é assim que as coisas funcionam, macho. Aí a gente volta para a situação do Estado de Direito, cara. Do Estado de Direito. Sem leis claras e possíveis de você entender na sua cabeça. Por exemplo, se você me perguntar, Chiro God, o que eu posso ou não fazer dentro de São Paulo? Eu não sei, cara. Aí você que é paulista, o que eu posso ou não fazer no Rio de Janeiro? Você também não sabe, cara. No Rio, por causa dessa falta de clareza nas leis, para você ver que cada lugar é um lugar, né? Lá existe a tal lei dos criminosos. Aí você chega num bairro e você chega com farol aceso e os caras ali metralham. O cara vai lá e pá, tem metralha. Significa que o Estado ou não alcança, ou não tem interesse, ou beneficia aquele pessoal para eles ficarem nessa posição, cara. Só que eu me expressei mal. Eu quis dizer assim, eu falei o Estado, mas não é o Estado. São as pessoas que nos governam, cara. A gente volta para aquilo que Santo Agostinho falou, cara. Uma sociedade ela é construída em cima de virtudes. A cidade de Deus é construída em cima de virtudes e a cidade dos homens construídas em cima dos vícios. Como é que eu posso dizer, cara? A cultura, eu vou usar o termo cultura, vou usar o termo cultura agora. Quando ela não é uma cultura cristã, principalmente católica, quando ela não é uma cultura cristã, principalmente católica, esses pecados que
antigamente as pessoas tinham receio de cometer. Por exemplo, eu vou tentar me expressar melhor, vou tentar me expressar mais claramente. Antigamente, ser divorciado era como se você tivesse um tipo de praga, cara, de praga. Como se você estivesse doente. Vou usar esse termo. Como se você estivesse doente, fosse um tipo de leproso. Por quê? Porque sua família lhe olhava torto. Os maridos e as esposas, as mulheres não queriam deixar o marido ficava reclamando se o marido andasse com um homem separado. Os maridos reclamavam se a esposa andasse com uma mulher separada. Eu já dizia logo, você vai andar com aquela mulher? Faça isso não, rapaz. Você sabe lá porque ela se divorciou de fulano. Então, existia um tipo de consenso sobre o que era bom ou não para a sociedade. Como é que eu posso explicar, né? Hoje esse consenso foi quebrado, cara. Você vê que usar drogas é bonito, beber é bonito, trair é bonito, né? Sei lá, cara, fazer dinheiro através de meios ilícitos é bonito. Então tudo é esperteza e beleza, cara, mas não é bem assim, cara. Se a gente, eu me refiro a você, irmão, eu me refiro a você, eu não me refiro a governador fulano ou presidente ciclano, não, eu me refiro a você, irmão. Se você se der o luxo de cair nesse tipo de situação, né, você vai destruir a sociedade, cara. Porque pense bem, vamos pensar dessa forma. Você quer uma cidade mais segura. Mas o jeito de fazer a sociedade mais segura é mais polícia reprimindo, é mais leis sendo feitas, ou é o povo parando de roubar? Você quer uma cidade mais limpa. Qual o jeito de fazer isso? Fazendo leis para punir quem, sei lá, jogou uma latinha de refrigerante no chão, botando a polícia em cima dele, ou você simplesmente se educando para não jogar. Entendeu, meu velho? Entendeu, minha amiga? É desse jeito que as coisas funcionam. É desse jeito que as coisas funcionam, cara. É por aí, cara. É por aí. Então fica difícil. E teve outra coisa que eu faltei dizer, cara. Que é o seguinte, cara. Eu falei de três coisas. Eu falei da filosofia, que veio de Atenas, do estado da religião, que veio de Jerusalém, e do direito romano. A filosofia, cara, é o ato de refletir. A filosofia é o ato de você refletir sobre a sociedade. Eu diria assim, existem palavras mais técnicas para descrever isso, mas eu diria isso a você. Quem é o filósofo? O filósofo é aquele cara que pensa, cara. É aquele cara que pega situações de livros, ele se inspira em alguma coisa, cara. Eu não sou filósofo, não. Antes que vocês digam que eu estou tentando ser filósofo, eu não sou filósofo, cara. Eu sou um cara que estou buscando a verdade. Estou buscando um certo conhecimento, cara. E é uma verdade pessoal. O que eu busco é uma verdade pessoal. Eu não busco conhecer tudo. Eu busco conhecer aquilo que me interessa. Quando eu desperto o interesse por alguma coisa, eu vou lá
busco, tento aprender e vou seguindo em frente, né? Vou seguindo em frente. Então, a filosofia é a arte de pensar, cara. Esses caras, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, Nietzsche, esses caras tudo foram pensadores, cara. Eles tudo foram pensadores. E mais cedo ou mais tarde o pensamento deles se infiltraram na sociedade, cara. Porque existe aqueles caras que se dedicam a trabalhos manuais. Vamos dizer assim, ele quer aprender a consertar as coisas e tal. E existe aqueles caras que querem refletir. E tentar expressar em palavras o resultado de sua expressão, né? Do seu pensamento. Que é isso que eu estou tentando. Eu estou repetindo, eu peguei uma situação que eu vivi, que foi a situação do cidadão lá nos convocando para um grupo, onde queria desfazer a verdade bíblica. E ele pegou aquela situação e tentou empurrar um monte de criança para uma situação onde essas crianças elas não tinham condições de, no caso eu, de entender o que estava acontecendo. Mas elas foram induzidas, fizeram um monte de gente achou tudo bonito na época, um monte de criança achou tudo bonito e fizemos, cara, né? Vamos lá para os grupos, acho que, não sei se era grupo de Orkut, cara, eu não lembro o que era, cara. Mas a gente fez essa bobagem, cara. Não é? Então é isso, cara. Eu acho que eu já falei demais, né? Eu tentei fazer o meu papel da melhor forma, cara. O meu papel não, né, cara? Eu tentei fazer uma reflexão que vocês gostassem. Se vocês puderem se inscrever no canal, se inscreve. Deixar aquele like é bem-vindo, cara. Valeu aí, viu? Valeu.